Esther 1 diz assim: nos dias de Assuero, Assuero reinou desde a Índia até a Etiópia. Gente, ele reinava tudo. Maior que os Estados Unidos, maior que a China. Era poderoso. Sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono, seu reino, que está na cidade de Suzã, no 3º ano do seu reinado, ele deu um banquete a todos os seus príncipes, a todos os seus servos, no qual representou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres e os príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou a riqueza da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidade de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estofas de púrpura, argolas de pratas, colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, de mármore, de alabastro e pedras preciosas. Dava-se a beber em vasos de ouros, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado. Olha qual que era a ordem do rei: faça-se segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a 7 eunucos, Meumá, Bista, Arbona, Bigtá, Abictá, Zétar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém a rainha Vasti recusou a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei, na presença de todos os que sabiam da lei e o direito. Ele chamou um conselho, né? Os mais chegados a ele eram, aí vai citando o nome de todos que eram chegados, dos medos, dos persas, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como os principais no reino. Sobre o que se deveria fazer, segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero. Então disse Memucã na presença dos reis: a rainha Vasti, ela não ofendeu somente ao rei, mas também a todos os príncipes, a todos os povos que há nas províncias do rei Assuero, porque a notícia de que uma rainha chegará a todas as mulheres, de modo que elas desprezarão o seu marido, e quando ouvirem dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença, mas Vasti não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média ouviram o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes, e vai haver muito desprezo e indignação, se bem parecer ao rei. Promulgue da sua parte um edito real, que se inscreva na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti jamais esteja na presença do rei, e o rei deu o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Amém? Quem era Esther? Esther era uma pessoa que humanamente não tinha nada, mas ela tinha algo que cada uma de nós temos aqui. Ela tinha uma autoridade espiritual. E se existe algo precioso na nossa vida, é poder ter um apóstolo, uma bispa e uma autoridade espiritual que nos dirige, quando nós não sabemos por onde ir. Esther poderia ser mais uma perdida. Esther poderia ser mais uma abandonada. Mas ela tinha Mordecai,
que era primo, mas ela o respeitava como a voz de Deus aqui na terra. E através do respeito de Mordecai por essa órfã, dos desejos que Mordecai tinha de ver Esther restaurada, de ver Esther transformada, ela foi a primeira de uma linhagem, de uma história, de um povo cativo, de uma opressão, a se assentar nos lugares estratégicos que Deus tem reservado para cada uma de vocês que estão aqui nessa tarde. Amém? Não importa o que você tem, o que você não tem, você tem autoridade que o Senhor Jesus, depois de ressurreto, Ele foi até o inferno, entrou dentro do inferno, entrou no lugar que muitas vezes o inimigo quer que nós vivamos, e Ele foi lá no meio daquela opressão, daquele fedor, daquela angústia, e Ele falou do amor de Deus, salvou algumas vidas, mas o mais importante, Ele pegou a chave da casa do capeta, tirou da mão dele, saiu em glória e falou: essa chave, essa vitória, eu entrego para a minha igreja. E quem é a igreja de Jesus Cristo? Nós. Então nós temos autoridade para vencer todas as coisas através de Jesus Cristo. Através de quem? Está muito fraco demais. Eu quero que você fale muito alto esse nome, porque se tiver ainda alguma coisa aqui prendendo cada uma de vocês, vai sair correndo, porque esse é o nome que o inferno não suporta ouvir. Através do nome de Jesus. Através do nome de Jesus, amém? Ele está aqui hoje, porque Ele ama estar conosco. Ele falou: vocês estão tristes porque eu estou indo, vocês estão achando que vocês vão ficar sozinhas, não vão. Se tiver 2 ou 3, não precisa estar a arena lotada, se tiver, acho que Deus fica melhor, mais feliz ainda, né? Mas se tiver 2 ou 3, eu também vou estar lá junto com vocês, porque eu amo andar com os meus filhos. Jesus nos ensina numa caminhada, não existe discipulado sem caminhada. Quando Jesus chamou os seus discípulos, o que Ele chamou? Vem caminhar comigo. E o inimigo muitas vezes quer te paralisar no teu passado, em prisões espirituais, para que você não caminhe. Se você só ouve, mas você não caminha, você não consegue ser uma discípula de Jesus. Você pode ser uma boa admiradora, você pode ser uma grande simpatizante, mas só é discípula aquela que anda ao lado de Jesus todos os dias. Então levanta a tua mão e fala: a partir de hoje, tudo que estava amarrando os meus pés, tudo que estava amarrando o meu coração, eu já pela fé estou enxergando desatados agora, porque eu vou nesse ano de Samuel caminhar com o meu noivo Jesus Cristo. Amém? Hoje pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Sabe, como o pai falou hoje aqui de manhã, ele falou que a religiosidade, ela oprime, ela achata, ela esconde a mulher não pode falar, não pode sentir, não pode se expressar, como se nós fôssemos o mal das próprias concupiscências que existe dentro do coração podre daqueles que não se limpam diante de Deus. Então, se um homem olha para uma mulher diferente, a mulher que é vulgar, não é o cara que é sujo. Se acontece qualquer coisa, a mulher é a culpada. E muitas vezes o diabo quis colocar sobre nós a marca da culpa. Eu brinco que a mulher, ela vem com um acessório de fábrica. Não precisa pagar nada mais por isso. A mulher vem com o acusador embutido. Né? Qualquer coisa que acontece, a gente já sai pedindo perdão.
Desculpa, 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 perdão, pelo amor de Deus, o que eu fiz? A pessoa está lá em cima, a última cadeira da arena virou a cara, eu já acho que é comigo. Quando eu era pequena, meu pai sentava nós dois e falava assim, eu e Tid, quem me contar o que fez, quem me contar a verdade, não apanha. Se mentir, apanha dobrado. Sentava os dois. Só que tem que falar a verdade. Eu já começava a chorar. Um dia minha mãe falou, menina, para de chorar, sua tonta. Toda hora o papai acha que é você. Quando o papai pergunta isso, ele quer saber a verdade. Ele não quer saber quem está se achando culpada. Aí eu localizei. E às vezes é assim. Deus não colocou nenhum peso de culpa sobre nós. Aliás, Ele falou, aprendei de mim que sou manso de coração, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Qualquer pessoa que quiser usar do teu amor a Deus, do teu respeito aos princípios bíblicos, para colocar um peso sobre você, ela está debaixo de ações demoníacas. E isso não vem de Deus. Isso é fruto da carne. Isso é obra de demônios. E hoje, eu sempre tenho o encontro nacional como o início de uma nova estação espiritual. Hoje de manhã, a nossa mãe denunciou alguns demônios aqui nessa manhã. E a direção que Deus nos deu para esse encontro, de uma forma muito louca, eu já vou contar a experiência que eu tive em jejum para esse encontro, é de denunciar aquele inimigo que está escondido dentro dos nossos sentimentos, das nossas casas, das nossas emoções, que a gente não enxerga, que a gente não sabe, mas a gente está apanhando e não sabe de onde, está sofrendo e não sabe por quê. Então nós vamos denunciar, para que ele não tenha mais poder sobre a vida de nenhuma de vocês, porque o Senhor deu essa chave, colocou essa coroa sobre as nossas cabeças, para que a gente voltasse a ter todo o direito e autoridade que o Senhor Deus nos deu lá no Éden. Aquela criatura, imagem e semelhança de Deus, você pode ser plenamente feliz, plenamente abençoado, plenamente vitoriosa, porque Jesus nos amou e nós estamos debaixo dessa graça de Deus. Amém? Para denunciar um pouco a ação que o inimigo faz contra a mulher, porque quando no Éden Deus sentencia a serpente, Ele deixa claro, Ele fala, vai haver inimizade. É inimigo mesmo, inimigo, inimiga, porque principado e potestade não tem sexo, tá? Eu vou falar aqui no sexo feminino, mas principado e potestade, ele atua tanto em homem quanto em mulher, ele não escolhe sexo. Às vezes ele até pega o sexo das pessoas e transfigura, porque são ações demoníacas que invadem as pessoas independente do seu sexo. Então, hoje nós vamos denunciar esse demônio. O que aconteceu? Aconteceu que eu estou em jejum, e quando a gente fica em jejum, a gente fica mais sensível, não fica? A flor da pele. Em oração, e aí quem me acompanha no Instagram viu que eu recebi um videozinho do Tid com o TT no colo. Lindo vídeo. Postei o vídeo, só que aí eu olhei o vídeo uma vez, olhei 2 vezes, olhei 3 vezes, comecei a chorar. Chorei mais um pouco, mais um pouco. Aí não parei de chorar. Aí comecei a ter uma crise de choro. Aí começou a piorar. Coitado do Douglas, desesperado, falou, Fê, vamos para a praia. Vamos ver o mar. Aí a gente foi ver o mar. Quando eu sentei para ver o mar, parecia um filme de terror. Tudo era horrível, eu chorei mais ainda. As pessoas passavam e eu falava, é louca, está surtada na praia. Vocês sabem esse choro, né? Desses. As crianças estavam apavoradas e eu não conseguia dominar aquilo. Aí
começou a entardecer, o Douglas falou: Fê, vamos embora, né? Vamos para casa, você precisa comer alguma coisa. E eu chorando. Eu tive uma crise de choro. Aí eu tomei um banho, deitei, dormi. Eles ficaram com o Noah para eu poder relaxar. Dormi. À noite, no meio da noite, eu acordei berrando. E eu acordei gritando: sai, Dalila. Douglas acordou, pôs a mão sobre a minha cabeça, orou comigo. Ele falou: Fê, quem que é Dalila? E na hora eu falei: não sei, não estou bem, Dô. No outro dia eu acordei e fui orar, e eu descobri que Deus estava me revelando contra o que eu estava lutando, para que eu não sofresse mais a ação invisível desse principado e dessa potestade. Então nessa tarde eu vim denunciar como a minha mãe ministrou a crueldade, a vingança, a tristeza e as angústias que esse demônio coloca dentro de nós, para que a gente seja roubada de quem Deus desejou que nós fôssemos, filhas de um único Pai, Jesus Cristo. Amém? E eu vou pedir um pouquinho de como eu me senti naquele sábado. Você é uma burra. Você está muito magra. Eu não sou sua melhor amiga? Então, me conta, vai. Gorda assim, não vai arrumar namorado nunca. Você é um barco à deriva. Eu digo isso porque te amo. Você sabe, né? Não adianta te explicar. Não adianta. Você não vai entender nada mesmo. Sei bem que é melhor pra você. Definitivamente, seu comportamento não me surpreende. É sempre a mesma coisa. Para de falar besteira. Você não consegue fazer nada direito? Todo mundo sabe que você é uma louca. Eu deveria internar você. Você é desequilibrada. Se você passar daquela porta... Você não vive sem mim. Se eu não te quiser, ninguém mais vai te querer. Eu ordeno, abre sua boca, porque eu serei sua boca. Eu ordeno, saiam os comichões dos ouvidos. Você ouvirá minha voz. Eu ordeno, abra os olhos. Você verá a minha salvação. Eu ordeno, tira as vestes de choro e você está livre para ser feliz. E era assim que eu estava me sentindo, atada, sem ter o que falar, sem ter o que pensar, não sabendo nem o que sentir, não conseguindo nem ouvir a voz de Deus. E hoje nós vamos falar sobre isso. Por que Esther reinou e por que Vasti não reinou? Porque tem pessoas que conseguem vencer e outras que parece ser impossível. Vasti tinha a beleza que os autores gregos retratam, que ficou famosa na história. E nos autores gregos ela é chamada de Amestris. E ela ficou famosa pela sua sensualidade, mas também pela sua crueldade. E ela tinha um reino na mão. Ela tinha aquilo que ela desejou. E eu quero que você entenda que esse principado, ele é um principado
controlador. Ele quer te dominar de tal maneira que você não dependa mais de Deus. Você vai abrindo mão de depender de Deus para começar a depender das artimanhas que Ele impõe na tua vida. Esse principado, ele ocupava o lugar de Esther. Porque quando Esther era uma massa informe, no ventre da mãe dela, antes dos pais dela terem morrido, Deus já tinha determinado: você vai ser rainha. Porque a palavra de Deus fala que antes de nós nascermos, Deus já tinha determinado a bênção e o espaço que cada uma de nós iríamos ocupar. Mas aquele trono, que muitas vezes as pessoas acham que Esther ocupou o trono de Vasti, não. O trono estava sendo ocupado por Vasti, mas ele sempre pertenceu a Esther. Deus estava só preparando a hora e o momento para que o reino de Deus pudesse ocupar o lugar que Ele desejou na terra. Se existem pessoas e situações ocupando os lugares que te pertencem, a tua postura não é de que eu estou fora do meu lugar. Não, essa pessoa, esse demônio que está fora do lugar dele, como nós vimos aqui no filme, essa casa está debaixo de nova direção. Você sai e eu fico, e não eu saio e você fica tomando conta da minha família, dos meus sentimentos e de tudo que eu construí em Deus. Amém? É outra postura, é outra posição diante do ataque, que esse inimigo feroz não vai perdoar o teu dia fraco. Ele vai te atacar todos os dias, e no dia que você estiver fraca, vigia e ora, saiba que o ataque vai ser dobrado. Por quê? Quem tem misericórdia é Deus, não demônios. Os demônios não têm misericórdia, eles são cruéis e eles são vingativos. Uma das armas que esse principado, que se chama Dalila, que é o mesmo demônio que atuava na vida de Vasti, que é o mesmo demônio que procurou dominar a vida de Jezabel e de Acabe e de muitas pessoas ao longo da Bíblia, que tem sede de poder, que quer ter o poder de dominar a tua vida, o poder de dominar os teus pensamentos, o poder de dominar as tuas emoções. Esse demônio, ele usa algumas armas, como por exemplo, para te acessar. Primeiro ele vai te aliciar. Para te aliciar, ele começa com um elogio. Sabe aquela pessoa que sempre te elogia? Você é a pessoa mais linda do mundo. Não existe uma pessoa mais incrível do que você. Você é fantástica, você é impressionante. Nossa, tudo que você fala é tão inteligente. Aí você começa a pensar, poxa, lá em casa eu sou a burra, a retardada, a ignorante, a incompetente. E aqui eu sou tudo isso. Tem alguma coisa errada. Acho que essa pessoa está falando que é certo. Outra arma que esse demônio usa é a da persuasão. Ele te persuade a fazer coisas e ter atitudes que você nunca teria na vida. Mas a persuasão dele é tamanha que você acaba cedendo e cometendo atitudes que em sã consciência você não teria nunca. Outra artimanha desse demônio é a chantagem emocional. Quem conhece? Se você me amasse mesmo, se você fosse mesmo a minha melhor amiga, irmã, irmã, você não é minha irmã? Então posso falar para você tudo que eu quero. Vomita em você e te destrói. Não, mas olha, eu só estou falando isso porque você é minha irmã, tá? Tá. E deixa você acabada, destruída, com toda aquela sujeira, aquele vômito em cima de você. Você não sabe por onde se limpar.
Porque quem anda com Deus, queridos, não precisa fazer ninguém lata de lixo do outro. Quem anda com Deus tem um lugar certo para despejar toda a sua ansiedade. É Jesus Cristo, porque Ele tem cuidado de nós. Quando meu coração está sujo, só existe uma palavra que limpa, é a palavra de Deus. Porque quando meu coração está sujo, eu vou dividir com alguém, é mais fácil você estragar quem está do lado do que a pessoa conseguir te ajudar. Por isso que a palavra de Deus fala, seja conhecida diante do Senhor, tudo aquilo que não é bom, porque Ele é o único que tem o poder de anular esse mal que está dentro de você. Outra arma que esse principado usa são as exigências por amor. Olha, você me ama, então eu exijo que você me ligue todos os dias. Eu exijo que no meu aniversário você me dê um presente muito bom. Eu exijo que você seja a primeira a chegar e a última a sair. Eu exijo que você faça isso, porque você me ama. Mas se você não me ama, tudo bem, eu te respeito. Essa ação que dominou a vida de Dalila, ela também era o Deus de Vasti. Tanto Dalila quanto Vasti, elas andavam ao lado de pessoas nobres. Elas andavam ao lado de reis. Dalila andava do lado do cara mais poderoso da terra, Sansão. Vasti era simplesmente a rainha de 128 províncias. Elas tinham poder, elas tinham tudo. Como uma pessoa que tem tudo, perde tudo? Como? É daquelas pessoas que você fala, essa daí ainda se der mal vai continuar se dando bem pro resto da vida. Que se deu tão bem que se der mal ainda tem muito bem para sobrar para o resto da vida. É o que a gente pensa, mas não é a realidade. Porque as nossas péssimas escolhas, as nossas fragilidades, as nossas carências, nos coloca completamente refém desse espírito que é especialista em destruição. É especialista em roubar de nós o reino que nos foi prometido por Jesus Cristo. Mas em nome de Jesus, a palavra que eu vim entregar para você nessa tarde, é que nós vamos hoje, no final dessa palavra, no campo do inimigo, e trazer de volta tudo aquilo que ele roubou, e ele vai ser denunciado, e uma vez quando o inimigo é denunciado, ele é obrigado a devolver para cada uma 7 vezes mais, de toda alegria, de toda paz, de toda honra, de tudo o que ele um dia roubou da sua vida, porque hoje ele está sendo denunciado aqui nessa tarde, amém? Mas como minha mãe falou aqui, esse inimigo nosso, ele quer nos tornar tão assassino quanto ele, tão cruel quanto ele, tão descaracterizado e tão destruído como ele. Como? Através da sedução baseada na mentira. Então, eu tenho certeza, não vou pedir para vocês levantarem as mãos aqui, mas quantas mulheres já caíram, quem quiser levante a mão, em relacionamentos de adultério por causa de mentiras através da sedução? O cara não te contou que ele era casado. Quem aqui já caiu nisso? Algumas pessoas levantaram as mãos. Muitas de nós. Por quê? Ele vai usando a sedução para colocar a mentira dele, e aquilo é tão sedutor, aquilo é tão encantador, aquilo é tudo tanto que você tanto sonhou, que chega um ponto que você começa a acreditar verdadeiramente que Deus não tem para te entregar aquilo que é o desejo do teu coração.
que Deus não tem para te dar aquilo que você sempre sonhou, que é mais fácil pegar um atalho, porque está aqui, agora. Eu não vou ter que ficar esperando para viver promessa, eu vou viver esse momento, eu vou ser feliz agora. Grande engano de Satanás, grande roubo do inimigo, que entra com uma pequena concessão, com uma pequena carência, mas na pequena brecha ele traz uma grande destruição. Como é isso, Bispa Fê? Outro dia eu estava andando de barco, fui dar descarga, estava lá: não deixe a descarga aberta, porque senão o barco pode afundar. Aí eu olhei o ralo da privada desse tamanho, vai afundar o barco? Né? É. Porque quando nós estamos navegando rumo a uma promessa, a águas que nos curam, naquilo que Deus nos colocou, eu não posso permitir nenhum pequeno buraco, porque num pequeno buraco, a quantidade de água que vai entrar vai ser tamanha, que ela vai afundar, nem que seja Titanic, nem que seja o que for, porque contra isso, se você não souber, você não vai ter vitória. Então, em nome de Jesus, hoje, não ouça só com os teus ouvidos, mas o Senhor Jesus fala assim: quem tem ouvidos, ouça. O meu filho me explicou outro dia, que existem duas maneiras de ouvir, no nosso cérebro. Eu não sabia, o Deivão. Uma, é quando a gente está se comunicando, ouvindo para responder, então às vezes a gente nem ouve, porque você sabe que logo você tem que interagir. Então você tem que ouvir para responder, senão a pessoa acha que você não está ouvindo ela. Tem gente que só precisa sentar e deixar falar, só precisa de uma companhia. E tem uma outra maneira de ouvir. E aí ele falou: mãe, eles deram uma palestra na escola explicando que essa outra maneira de ouvir é a única maneira onde nós absorvemos o tipo de conhecimento que transforma a nossa mentalidade, expande as nossas conexões de neurônios, e essa nova conexão estabelecida nesse período, ela nunca mais é rompida. E eu falei: filho, isso é bíblico, porque a palavra de Deus fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te formou para que você tenha palavras de sabedoria, porque a palavra certa, na hora certa, ela é como maçã numa salva de prata. Maçã era um fruto muito precioso, servido da maneira mais nobre possível. Pensar antes de falar é um exercício para nós mulheres, porque a gente gosta de pensar alto. Mas principalmente quando a gente está do lado do namorado, do marido, do chefe, é uma obrigação. Senão, é tudo o que esse demônio precisa para roubar o teu reino. Quem aqui já foi roubada de algum reino que Deus havia te dado? Pode levantar a sua mão. Hoje o Senhor vai te restituir de tudo que você foi roubada. E nunca mais esse demônio vai entrar por essa porta para te envergonhar. Amém? Quando as duas tiveram a oportunidade de reinar, sabe o que elas decidiram? Se vingar. Ah, isso não acontece na minha casa, Bispa Fê, isso acontece lá na vida de Vasti, né? Coitada. Não foi no Mais Que Ver, não sabe. Isso acontece com a coitada da Dalila, que não sabia, que ela não precisava vender Sansão. Se ela tivesse Sansão, já que ela era amante do dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, se ela fosse pelo menos inteligente para amar o dinheiro, ao invés de vender a galinha dos ovos de ouro, cuidava bem. Sansão, agora eu quero 3 bolsas Chanel, vai conquistar. E volta logo. Sansão era um grande guerreiro, ele tinha tudo, o que ela quisesse. Só que ela escolheu
aquela oportunidade. Por que oportunidade? O fato dela ser prostituta, ela nunca ia poder ser esposa de Sansão. Não. Ela teve uma chance, sim. Por quê? Qual foi a prostituta que entrou na linhagem de Jesus Cristo? Ela não teve a chance? E ela, o que fez com a chance dela? Aproveitou. Às vezes a gente acha que a gente vai ter chances para o resto da vida. Mas talvez Deus te trouxe aqui nessa tarde porque você está perto da tua última chance, mas você não está vendo. Ninguém está te avisando. Vasti achou que ela ia poder fazer aquela manipulação para sempre, mas aquela foi a última vez. Dalila achou que ela ia poder viver de engano e de manipulação para sempre, mas aquela foi a última vez. Porque andar com prostituta já é ruim. Andar com prostituta traidora, Deus que me livre. Quem que ia dormir com essa mulher? Ela perdeu tudo que ela tinha naquela decisão cega. E o inimigo muitas vezes quer que nós tenhamos decisões cegas. Para quê? Para que ele roube de dentro de nós aquilo que são as nossas alianças com Deus. Como que esse espírito age dentro das nossas vidas? Como ele nos tenta. E quando eu falo nos tenta, eu me incluo nisso. Como muitas vezes ele tenta todas nós mulheres. Não vai praticar a Bíblia. Fique com as tuas razões. Mas se você pensar bem, Vasti, um marido 6 meses na gandaia, ela tinha motivos, vai. Pensa bem, Dalila, ela podia ser traidora, até que não é tão mal ser traidora, vai. Igual o filme de Hollywood, no fim você está torcendo para o bandido. Ela podia trair Sansão, afinal de contas, ele estava destruindo o povo dela. O que era quebrar uma aliança? Perto da destruição. Então o inimigo vai te enchendo de razões, de motivos, de argumentos, para te seduzir, para te envolver, para falar, você não precisa disso, você não precisa dessa postura, você não precisa dessa submissão, você não precisa dessa bênção. O que você precisa é de um prato de lentilha, e está aqui na tua frente agora. Infelizmente as pessoas que vivem dessas manipulações, elas não percebem o quanto elas próprias estão sendo manipuladas pelo próprio Satanás. Elas não perdem só o seu futuro, elas perdem o seu reino e se tornam cada vez mais pessoas piores. Passam pela vida sem se tornar pessoas melhores. E esse espírito, por fim, ele encontra as nossas alegrias e ele quer destruir uma a uma. Então assim, eu gosto tanto de tomar aquele café da tarde com você, nunca mais dá tempo. Eu gosto tanto de quando você me liga e fala, oi amiga linda, nunca mais. Eu gosto tanto de ouvir um bom dia, nunca mais tem bom dia. Está ali, está do teu lado, está andando com você, não foi embora, mas está ali do teu lado, para te convencer, todos os dias, que a tua alegria nunca vai ser plena, porque sempre essa pessoa vai garantir que ela vai estar ali para azedar a tua receita. Entendeu? Só que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades e dominadores. E quando você souber guerrear contra esse demônio,
Esse demônio que muitas vezes age na vida da sua mãe, que tem inveja de você, na vida da tua irmã, que você é a batalhadora, você é que tem dinheiro, só que você só trabalha para bancar ela, para financiar ela, para ajudar ela, só que quando você precisa de um favor, é difícil demais. Daquele cara que chegou na tua vida para saber quanto dinheiro você tinha guardado, descobriu qual era o teu maior sonho e falou, vamos viver esse sonho juntos. E você pela primeira vez tinha guardado dinheiro, transfere todo o dinheiro para ele. Ele vai embora com o sonho e você fica lá com a conta vazia. É rir para não chorar. Quem aqui já passou por uma situação dessa? Eu sei. Quem não levantou é porque está com vergonha. Tudo bem. E quando nós não somos curadas em Deus, a ação desse demônio vai produzindo em nós alguns frutos da carne. E esses frutos, eles acabam nos tornando obcecadas. Obcecadas por esses frutos, e um deles é a vingança. Como que nasce a vingança? Eu vou me vingar daquela pessoa. Ela me machucou. Ela me fez mal, não tem problema. Mas eu vou trabalhar. Eu vou me esforçar. Eu vou até, se precisar, ir para a igreja pedir para Deus. Mas eu me vingo dessa pessoa. Ela vai ver com quem ela mexeu. Ela vai ver quem pode mais. Ela vai ver com quem ela está brincando. O que é isso? Espírito de vingança. É bíblico? Não. Não vem de Deus, querida. Em nome de Jesus, se nessa tarde o teu coração está cheio de vingança, eu vim aqui te falar que a vingança não vem das mãos de homens, mas ela vem das mãos de Deus. A vingança pertence a uma única pessoa, pertence ao Senhor. Quando eu me sinto injustiçada, quando eu me sinto ferida, quando eu me sinto atacada, dói, eu choro, eu sinto sim vontade por alguns segundos de me vingar, mas eu falo, Senhor, o Senhor é meu Deus, o Senhor está vendo cada uma das palavras que eu ouvi, cada uma das risadas que deram de mim, me justifica. Eu clamo por justiça do meu Pai, do meu Deus que me criou. Eu não sou órfã, eu não sou abandonada, eu não estou esquecida, eu sou filha de um Deus que me ama. Olha para mim, Senhor, porque eu sou fiel a Ti, e eu creio na Tua fidelidade. E sabe o que Deus faz? Deus me justifica. Porque eu estou procurando verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Sansão se cansou, e quando ele levantou, e ele acordou, ele achou que ele estava forte, mas ele não estava mais. E quando a gente perde as nossas forças, queridas, a gente não enxerga mais. Sabe aquele sonho que você tinha, você não consegue mais enxergar que vai ser verdade. Você não consegue mais enxergar que o teu filho vai sair das drogas, que os teus familiares vão ser curados, que algum dia você vai sair dessa dívida. Os teus olhos estão furados, você foi levado cativo. Você contou qual era o seu segredo. Você falou que na verdade não é tão importante assim ter uma aliança com Deus. Não é tão importante assim ter algo inviolável com Deus. É isso que Deus pede de nós, um coração inviolável, que você não abra nada para ninguém. E quando ela pegou os segredos de Sansão, ela roubou o futuro dele, tirando a força, que não era a força externa, mas era a força daquele que todas as vezes que pediu, clamou, Espírito Santo me fortalece. Mas daquela vez não tinha mais onde o Espírito Santo entrar, porque aquele demônio já estava ocupando o lugar que era o lugar de Deus. Em nome de Jesus,
se tem demônios ocupando a força que você sempre teve para amar, para servir, para continuar, eu estou denunciando esse principado nessa tarde. Eu estou denunciando Dalila, porque Dalila vai te fazer chorar até você não ter mais forças. Ela vai fechar a tua boca, ela vai entupir os teus ouvidos, ela vai te cegar, ela não vai medir consequências para roubar a voz de Deus do seu interior. Mas em nome de Jesus, da mesma maneira que aquela voz invadiu a sepultura de Lázaro e falou: rola a pedra, sai para fora. A voz do Senhor está invadindo hoje o teu coração e está falando: sai para fora, minha filha, sai para fora, porque quando você abrir os meus olhos, teus olhos, você não vai mais enxergar a morte, mas você vai me ver, Jesus Cristo, no meio da sua morte. Você não vai mais ver choro, você vai ver o milagre que eu tenho para entregar na vida daqueles que eu amo. Você não vai mais sentir a dor, mas você vai sentir o poder da ressurreição e vida que invade o coração, o corpo e levanta a alma daqueles que creem no nome de Jesus Cristo. Aleluia, porque eu creio. Aleluia, porque você crê. Aleluia, porque nós cremos. Porque nós cremos, nós vamos ver a glória de Deus aqui na terra. Amém. Esse é o nosso Deus. Esse principado tentando roubar a esperança, cortando as nossas forças. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 13: de tudo permanece a fé, a esperança e o amor. Mais do que a nossa camiseta pink linda, hoje a gente precisa vestir uma camiseta que nunca mais pode sair da gente. É a camiseta do amor. Eu vou vestir a camisa do amor. Eu vou voltar a ter esperança. Que Deus pode transformar toda a perversidade, todo o mal, toda a mágoa, toda a destruição, na maior demonstração da glória de Deus. Agora eu vou falar sobre alguns passos de um caminho que vai te levar a ocupar o lugar que Deus planejou para você no ventre da sua mãe. Amém? Para que Esther pudesse reinar, ela precisava estar num lugar estratégico. Ela precisava estar na casa de Mordecai, debaixo da bênção dele, no lugar certo, na hora certa. Quem tem tido falta de força de ir à igreja, de estar aos cultos, não saia do seu lugar estratégico. Não saia do lugar onde você se torna rainha. Não saia do lugar onde você é vista por Deus. Se Esther estivesse em qualquer outro lugar, Mordecai não ia poder falar: olha, vai lá ser. Mas porque ela estava ali, ao lado dele, porque ela se submeteu, porque ela obedeceu, porque ela escolheu ser submissa, ela pôde viver as oportunidades que Deus tinha para a vida dela. Tem muitas oportunidades que o Espírito Santo vai colocar no teu caminho, debaixo dessa direção. Não precisa sair desse caminho. Tem pessoas que falam: ah, mas você acha que alguma coisa vai acontecer com você dentro da igreja? Vai! Já está acontecendo, aliás, começou a acontecer agora e só vai terminar lá fora. Mas tudo que nasce, nasce aqui dentro, nesse altar que jorra aquilo que transforma Saulo, Paulo em grandes adoradores do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se posicione, seja limpo. Quando nós temos que vencer as manipulações, não se deixe cegar. Saul, Sansão e tantas outras pessoas na palavra de Deus, Rebeca, Sara e tantas outras, ficaram cegadas
pela manipulação, pela vingança, pelo ódio, e aí já não sabiam mais por onde caminhar. Colocaram os pés pelas mãos, só fizeram besteira, e um monte de gente ficou pagando por muitos anos aquilo que era a falta de visão. Coloca as mãos nos teus olhos e fala: Senhor, se a fé é a convicção daquilo que eu não vejo, está tudo certo. Eu não estou vendo, eu não enxergo como, mas eu creio. Me devolve, Pai, os olhos da fé. Tira, Senhor, toda a cena de destruição, toda a destruição do passado, que o inimigo quer lançar no meu futuro. Hoje, eu enxergo a minha vida do jeito que o Senhor enxerga. Eu saio daqui vendo a tua obra, o teu milagre e a tua salvação. Em nome de Jesus, o Senhor vai purificar os teus olhos. Você vai parar de olhar para algumas situações e falar: eu já sei como vai ser. Eu já estou até vendo. Eu já estou vendo. Vai ser assim, assim, assim. Eu já sei. Não. Deus vai te surpreender. Você não sabe. É da força que não está aqui fora. É da força que brota hoje do teu interior. É daquilo que Deus falou para Samuel. Você olha a aparência, mas eu sondo os corações. E hoje o Senhor está sondando o teu coração, curando cada ferida, limpando o coração partido, porque um dos ministérios de Jesus Cristo é: eu vim para te dar um novo coração, um coração que ama a Deus, um coração que crê, um coração que persevera como uma criança. Deus hoje está te restaurando e restituindo a tua capacidade de reinar. Vem de um coração limpo, de um coração submisso, de um coração sincero, que jamais vai ser rejeitado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quando nós passamos a enxergar através dos olhos do Espírito Santo, nós deixamos de ser guiados pela vingança, pelo ódio, pelos interesses, pelas expectativas, e nós somos então guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo que cada atitude tua, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, do beijo, do oi, do abraço, dos telefonemas, até do que você posta em redes sociais, tudo a partir de hoje está debaixo da direção, do controle pleno do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, como é bom ser guiada pelo Espírito Santo, como é bom saber que não são as minhas vontades humanas. Eu vou contar um rápido testemunho para vocês. Eu adoro ser guiada pelo Espírito Santo, e Ele sabe disso, e eu sempre peço confirmações de que eu estou no caminho certo. E olha que coisa maluca, eu cheguei em São Paulo anteontem para o Mais Que Ver, e eu precisava fazer a mão, e aí a pessoa que eu tinha marcado desmarcou, mas desmarcou e ficou ofendida, só porque eu atrasei, pedi, nem ia atrasar, pedi para atrasar meia hora. Você pode me atender às 9h30 ao invés de 9 horas? Você está pensando o quê? Deu a louca na mulher. Entrou Vasti com Dalila, com tudo junto. Aí, né, nunca vi mais gorda. Tá bom, quer ficar louca, fica sozinha, o problema é teu. Aí eu falei, tá bom. Aí, olha, estou indicando outra pessoa. Tipo assim, não me liga nunca mais? Gente, que surtada é essa? Amém. Está indicando? Então é com a outra que eu vou fazer mesmo. Já que indicou, já perdeu a cliente. Peguei e liguei para a pessoa. Quando eu ligo para a pessoa, eu estou pedindo confirmação de Deus, se era para eu dar essa palavra aqui no encontro. Aí a pessoa foi lá em casa, nunca tinha visto na minha vida, 7 horas da manhã, porque era a hora que eu podia fazer a mão. E aí ela chegou lá, quando abre a porta,
ela começa a chorar. E eu assim. Sabe quando você está meio assonada ainda essa hora, né? E ela falou: eu fui ferida, eu fui enganada, eu fui machucada, dentro e fora da igreja. E eu não estava mais acreditando que Deus poderia me restaurar de novo. E eu fiz um jejum. Eu fiz um jejum das minhas unhas, do meu mega hair, da minha vaidade. E eu trabalho num salão muito conhecido aqui em São Paulo. E as pessoas passam por mim e falam: você acha que Deus quer isso de você? Você está horrorosa. E eu falei para todo mundo naquele salão que eu só ia voltar a fazer tudo o dia que Deus me respondesse. Só que ontem eu precisei falar um não. E eu precisava tanto que Deus me falasse que esse não era de Deus, porque ainda dá tempo de eu voltar atrás. E a pessoa que me indicou para você, faz 11 anos que a gente não se fala. E é por isso que eu estou aqui hoje dentro da tua casa. E ela chorou, e eu chorei, e ela limpou o coração dela, contou coisas do passado dela, desse espírito de Dalila, e Deus fez a obra. Então, não queira ser guiada pela sua carne. Na minha carne, eu poderia pensar: como que uma pessoa me trata tão mal só porque eu pedi para atrasar meia hora? Nem atrasei. Mas nos planos de Deus, Ele endurece o coração de um, porque Ele tem um outro coração para alcançar. E agindo Deus, ninguém vai impedir. E eu quero que vocês fiquem de pé nessa tarde. Porque lá em Juízes 15:18 fala de uma sede. De uma sede que ninguém podia saciar. Depois que Sansão tinha tido aquela vitória enorme, matado muitos filisteus, ele sentiu sede. E às vezes fora de casa você é empreendedora, é a batalhadora, é você que sustenta a tua casa. Eu sei que vocês não são fracas, porque as mais que vê são guerreiras. Eu sei, não é? Pode dar umas palmas para vocês. Vocês merecem. Só que a hora que ele tinha tido todo aquele sucesso lá fora, quando ele parou, ele falou: mas eu estou morrendo de sede, eu não tenho mais força, eu não tenho como continuar. E aí o Espírito Santo me mostrou esse texto que eu nunca tinha visto na história de Sansão, que está ali, Juízes 15:18. Sentindo grande sede, o que ele fez? Clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, pode ler junto comigo: houve grande salvação. Eu vou morrer agora de sede e vou cair na mão desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou e reviveu. Daí chamasse aquele lugar em Coré até o dia de hoje, que na versão amplificada quer dizer a fonte do que clama. Hoje Deus tem uma nova fonte para fender da tua caverna. É a fonte do teu clamor. O Senhor Jesus ouviu o teu clamor. Ele ouviu a tua oração. Ele ouviu cada lágrima sua. Por isso que se levantaram, falaram: mas você está aqui nessa tarde, porque você vai se alimentar e você vai beber dessa água daquele que clama e é respondido.
rugindo por uma água que ninguém pode tampar do seu interior. É a fonte de águas vivas. Jesus, Jesus, Ele é a fonte de águas vivas que hoje vai inundar o teu interior, que hoje vai lavar toda ação que faz com que você, nas tuas carências, entregue os teus tesouros, entregue os teus segredos, e você acaba destruído, sem forças, enfraquecidos, e o outro triunfando em cima da tua fraqueza. Mas hoje o Senhor te levanta das cinzas, hoje o Senhor te fortalece, porque vocês são Esther. Esther não abre o seu segredo, Esther não fala da onde vem. Na casa dela, na casa judia dela, ela era Radassa. Radassa quer dizer protegida, Radassa quer dizer guardada, Radassa quer dizer amparada. E você é Radassa, você é protegida do Senhor. Nenhum mal pode te tocar. Se alguém falar um A contra você, a maldição vai se transformar em bênção. Ai daquele que tocar numa ungida de Deus. É Deus quem te justifica. E lá fora, quem você é? Lá fora você é Esther, a que ocupa os lugares estratégicos, a que tem a palavra que alcança o coração do rei, a que ocupa o trono de honra, a que através da sua vida, a sua família vai ser salva, o seu casamento vai ser liberto, os teus filhos vão ser transformados, porque esse reino que Deus te deu é teu. Não tem espírito demoníaco que vai ocupar o lugar de uma filha de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aplauda, 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 aplauda ao Senhor.